A paz do Senhor, nós estamos na lição agora de número 3 da nossa escola bíblica dominical e o título da lição de hoje é Eleição e Predestinação. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 1, verso 4 e 5, que está assim escrito: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática diz, segundo a sua presciência, ou seja, segundo aquilo que Deus, como Ele sabe de todas as coisas, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 1, verso 4 ao 12. E diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus. Irmãos, nesta lição, nós temos o objetivo de informar que Deus soube de antemão, ou seja, antes de acontecer, por meio da sua presciência, que é um dos seus atributos, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas para receber as bênçãos espirituais e principalmente a principal delas, a salvação. Então, neste texto, nós temos 3 pontos. Primeiro ponto, nós vamos esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Qual é a diferença? Então, a gente vai ver no primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E no terceiro ponto, nós vamos ver que a predestinação bíblica ela retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, agora vamos iniciar. O pastor Emanuel vai estar comentando o primeiro tópico da lição, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleição. Este é o assunto da palavra de Deus. O Senhor, nosso Deus, ele quando olhou dos céus, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele não viu um justo sequer. E por essa razão ele arrumou um meio, arrumou um plano de predestinação, ou seja, um plano da salvação para que todos, não era somente meia dúzia ou uma dúzia de pessoas, não. A Bíblia fala todos que nele cresce, não viesse perecer, mas que viesse a alcançar a vida eterna. Então nós observamos que o Senhor, ele não olhou somente os justos, porque não havia justo na face da terra. Todos nós estávamos
é predestinado a quê? A morte. Mas a eleição é exatamente para que o homem que considerasse, que viesse meditar, sentir que estava num caminho errado, viesse ter uma oportunidade de ter um perdão de Deus. Predestinação. Todos aqueles que realmente escolheram a ter uma mudança de vida, automaticamente eles votaram em Cristo. Por exemplo, eu, certo? Senti que a minha vida ela não era uma vida saudável. Então eu escolhi o quê? Eu escolhi o meu candidato, que é Cristo, né? E diante desta escolha que eu tive, o que eu tenho que, a partir deste momento da minha escolha que eu fiz, o que eu tenho que fazer? Como já falamos na lição passada, é ter uma vida moderada. Uma vida moderada. Andar em novidade de vida. Eu tenho que realmente ter uma vida saudável, uma vida automaticamente que chame a atenção daquelas pessoas que me conheceram antes de ser eleito por Cristo, de aceitar a Cristo como meu candidato. E se eu confiei em Cristo como o meu candidato, o que eu tenho que fazer agora? É se preparar dia para dia, momento para momento. Isso, muito bem, glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos que a eleição, ela foi feita para que nós tenhamos uma vida santa e irrepreensível. Quando o apóstolo Paulo ele fala isso em Efésios, ele dá a ideia aqui de três questões. A primeira é em quem nós fomos eleitos. Essa palavra eleição é de escolha, ou seja, em quem nós fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus, ou seja, foi por meio de Jesus, como disse aqui o pastor Emanuel, que nós fomos eleitos, fomos escolhidos. Em que tempo nós fomos escolhidos? Foi na plenitude dos tempos, foi quando Deus, em sua presciência, ou seja, Ele que sabe todas as coisas, que é onisciente, Ele sabia que iria acontecer a queda do homem. Então Ele já preparou um plano de salvação. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para nós. Deus já tinha um plano para a sua igreja. E qual é a finalidade desse plano? Qual é a finalidade dessa eleição? A finalidade da eleição, nós somos eleitos para sermos santos. Nós não fomos eleitos para termos uma vida desregrada, mas segundo o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quais são as condições? Como que nós somos eleitos? Uma das principais condições para a nossa eleição é o arrependimento de pecados. Quando nós arrependemos dos nossos pecados, essa é a primeira condição. A segunda condição é a fé, ou seja, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O arrependimento e a fé vai trazer uma condição para que nós sejamos eleitos. Eleitos para ter uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, santo, o que significa santo? Separado. Separado do pecado, ou seja, viver longe do pecado. Irrepreensível quer dizer inculpável, sem culpa, sem defeito. Então nós fomos eleitos para sermos separados do mundo, separados do pecado, termos uma vida sem defeito, uma vida inculpável. E isto significa o quê? Que Deus, na eleição, Ele exige um alto padrão de vida ético-moral para nós, para que nós venhamos agradar a Ele em Cristo Jesus nosso Senhor. E
Nós agora, fazendo isso, tendo esta postura, esta nova posição, nós vamos ter uma vida santa, uma nova vida. Isso significa o quê? Que nós vamos ter uma vida sem mentira, sem furto, sem palavras torpes, sem palavras que desagradam a Deus, sem amargura, sem ira, sem cólera, sem contenda. Nós vamos ter uma vida que não é uma vida que tem na existência impureza, avareza, embriaguez, lascívia, nada disso, mas uma vida santa. Não é isso, pastor Emanuel? Amém. Muito bem. Então, a nossa finalidade como cristão é agradar a Deus. A finalidade é agradar somente a Deus por meio do Espírito Santo. E dependemos da ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita para termos este novo estilo de vida. Nós não conseguimos por nós mesmos, mas é por meio do Espírito Santo. Sabendo disso, nós agora vamos para o segundo ponto, predestinados para filhos de adoção. O pastor Emanuel vai comentar um pouco esse ponto. A palavra predestinado para filho de adoção. Isso significa, para mim, predestinar, ser um homem predestinado e ser um filho, um verdadeiro filho de adoção, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu primeiro passo? O primeiro passo meu será se preparar antes. Porque ninguém consegue alcançar nada na vida, seja o que for, se ele não tiver um preparo. A pessoa, para ele querer, ele desejar ser um advogado ou qualquer profissão no mundo que vivemos, ele precisa de ter um preparo, porque sem preparo é claro que ele não vai conseguir. E assim é a vida da pessoa que realmente foi escolhido por Deus, né? Se ele deseja a predestinação, que é, repito, a salvação, ser feliz com Jesus, se ele se considera um verdadeiro filho que foi adotado por Deus, pela misericórdia de Deus, porque nenhum de nós tinha este privilégio e automaticamente não temos, isso é a misericórdia de Deus, precisamos urgentemente se preparar, porque sem preparo, automaticamente nós não chegamos em lugar nenhum. Iremos agora para o terceiro tópico da lição, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação é o primeiro subponto. O segundo subponto é predestinação e amor. Então, o evangelho do Senhor Jesus, ele se resume em salvação. Muito bem, então sabendo disso, nós vemos que a predestinação está relacionada à nossa salvação, a salvação dada pelo Senhor Jesus, e também pelo amor de Deus. Deus nos salvou somente e exclusivamente porque Ele nos ama. Foi um propósito voluntário de Deus para nós. A salvação e o amor do Senhor andam junto, como diz o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nessa lição, nós aprendemos que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados, mesmo nós sendo ainda pecadores, e nos predestinou para a salvação.